Olá, boa noite, prezados. Bom dia, prezados. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem aí. Vamos começar aqui a nossa queridíssima jornada de aprendizagem, né? Coisa muito bacana, nossa última jornada do ano, né? Passamos aí por várias dessas jornadas, falando aí sobre os mais distintos assuntos em direito do trabalho. E agora a gente vai falar de um tema da maior relevância, particularmente eu acho que é o tema que todos nós devemos nos preocupar daqui pela frente, especialmente nós, que somos técnicos, que nós efetivamente lidamos com isso, que é o meio ambiente do trabalho. Tá? E aí vamos falar um pouquinho de conceitos, né, tradicionais sobre meio ambiente do trabalho, e vamos falar alguma coisa sobre alguns pontos que estão meio em debate, que estão sendo comentados aí. Bom, em primeiro lugar, a melhor conceituação de meio ambiente ela é a partir do artigo 3º da Política Nacional de Meio Ambiente, que está na Lei 6938 de 1981. Tá? E aí diz lá o artigo 3º, né? Para os fins previstos nesta lei, entende-se por meio ambiente um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. E aí, o autor que mais trata sobre a questão do meio ambiente voltado para o trabalho no mundo é o professor Raimundo Simão de Mello, meu professor, diga-se de passagem. O professor Raimundo é aquele que mais fala em meio ambiente do trabalho. Tá? Ele é o que melhor adequa a questão do trabalho, o direito tutelar do trabalho, às exigências do meio ambiente dentro das exigências do século XXI. E aqui a gente tem um ponto muito importante, que é importante a gente abordar dentro do aspecto histórico do meio ambiente do trabalho, que versa, no caso, acerca da criação do conceito e da tutela atual do meio ambiente do trabalho. A gente, pensando nos cuidados acerca do meio ambiente, a gente pode pensar nisso a partir do início do século XX, quando se começou a pensar que o esgotamento do meio ambiente ele eventualmente poderia levar a um prejuízo para a própria vida humana. Então, isso acontece no início do século XX, quando o homem passa a entender que usar o meio ambiente com fins meramente econômicos, como se fazia tradicionalmente na Revolução Industrial, isso definitivamente não é uma melhor forma, seja de você explorar o tal recurso econômico, seja de você conviver com a vida das pessoas. Vide a violência da Revolução Industrial, do crescimento produtivo, etc. Essa lógica começa a mudar. Então, a partir na virada do século XX, quando o homem começa a pensar em fazer um uso mais racional dos recursos ambientais, no entanto, com vistas a seja a melhor aproveitamento econômico, seja com melhor sobrevivência do próprio homem. E aí se pensou, não vamos usar o carvão mineral, vamos usar o carvão vegetal, que é menos poluente. Vamos começar a usar hidrelétricas, etc., que são formas que o meio ambiente são utilizáveis, ou seja, os recursos são utilizáveis de maneira a você ter o melhor aproveitamento econômico com o menor esgotamento. Isso muda, obviamente que um aproveitamento econômico, isso obviamente está dentro de uma lógica liberal, de direitos fundamentais de primeira dimensão.
em que, na verdade, o que se tutela, na verdade, é o homem, é o indivíduo, né? E não a coletividade como um todo. Então, você usava, mais uma vez, o meio ambiente voltado essencialmente para recursos de sustentação de forma unilateral. Isso começa a mudar de forma bastante significativa com a Segunda Guerra. Isso muda de forma muito significativa após a Segunda Guerra, após os horrores da Segunda Guerra. E após esse momento, né, após a Segunda Guerra Mundial, onde você teve o Holocausto, bombas atômicas, você teve todo o processo de colonização das, dos países, né, dos países africanos, né, da África, que foi partilhado numa violência extrema. E aí, neste momento, quando você tem esse surgimento e o crescimento dos direitos humanos como ramo de proteção à tutela do ser humano, você passa também junto a ter uma preocupação com o meio ambiente, onde passa a se preocupar não em uso do meio ambiente para a utilização do indivíduo ou para a melhor obtenção de recursos, e sim a utilização do meio ambiente com vistas a olhar para as futuras gerações. E aí você tem algumas leis que foram promulgadas nos Estados Unidos, a lei que tratava sobre qualidade da água, de 1961, lei sobre qualidade do solo. Acho que quem viu o filme da Erin Brockovich, ele mostra muito bem isso. E aí você passa a ter alguns cuidados com relação ao meio ambiente, pensando nesse meio ambiente para gerações futuras. E aí o marco desse meio ambiente ecologicamente sustentável, ou seja, o uso dos recursos do meio ambiente para benefício do próprio meio ambiente, pensando que as gerações futuras precisam do meio ambiente para sobreviver, senão a gente vai viver em época de filmes de ficção científica. O marco dessa virada foi efetivamente a Convenção de Estocolmo. A Convenção de Estocolmo, de 1972, ela efetivamente representou um ponto de inflexão, um ponto de virada na maneira de pensar, de tal sorte que, a partir desse momento, com o chamado Relatório Brundtland, e Brundtland, por favor, era o nome da ministra do Meio Ambiente da Noruega, que propõe uma série de organizações acerca do meio ambiente, no sentido de garantir um meio ambiente economicamente sustentável. E aí, o relatório Brundtland, ele expressamente trata pela primeira vez do tema meio ambiente ecologicamente sustentável, ou seja, pensar na preservação do meio ambiente de uma tal maneira que este meio ambiente sirva e preste para as gerações futuras. Ali foi o marco. Aqui, o mundo começa a pensar de uma forma diferente. Obviamente, há os seus devidos... obviamente, há os seus devidos poréns, porque existe uma questão de conflito entre o norte político e o sul político, mas é o momento em que todos os países efetivamente começam a pensar diferente começam a pensar diferente acerca do meio ambiente. Então, na Convenção de Estocolmo, de 1972, você efetivamente pensa
o meio ambiente como, gravem essa expressão, ecologicamente sustentável. Aqui a ideia é a proteção, ou seja, é o dever de proteção do meio ambiente como garantia de direito fundamental de liberdade, igualdade, condições de vida, ou seja, a proteção do meio ambiente ela deve estar junto com a ideia de ser economicamente sustentável, com a ideia da denominada sustentabilidade ambiental. Vamos nos projetar agora para um ambiente brasileiro, onde a gente tem, nesse ambiente brasileiro, a gente tem a Política Nacional de Meio Ambiente. Foi o primeiro documento, a Lei 6938 de 1981, que efetivamente organiza o meio ambiente e traz boas soluções. Algumas contestáveis para os dias de hoje, mas é porque o tempo, obviamente, ele acaba sendo um pouco cruel com a maneira de pensar, mas, essencialmente, a Política Nacional de Meio Ambiente ela dá as bases para o que nós pensamos acerca de meio ambiente ecologicamente sustentável no país, a começar pelo conceito de meio ambiente. Não obstante isso, a Constituição Federal aí de 1988, ela representa, insere o meio ambiente dentro da ótica dos direitos a serem protegidos sob o âmbito constitucional, ou seja, assegura o meio ambiente como direito fundamental nos artigos 225 e no artigo 200, inciso 8 da Constituição. E aqui a gente tem um ponto muito importante. Que ponto muito importante que a gente tem quando a gente fala do meio ambiente? O ponto muito importante é que o meio ambiente, a partir da Constituição de 1988, ele passa a se subdividir em 4 ramos distintos. Quais são os ramos distintos que você tem? Quais são os ramos distintos que você tem? Meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. Então, você tem ramos muito importantes aqui. Então, em primeiro lugar, o meio ambiente natural é aquele composto por mar, rios, florestas, fauna, flora. Tudo isso é meio ambiente natural. É aquele que faz parte da natureza do Estado brasileiro. Além disso, a gente tem o meio ambiente artificial, que é aquele criado pelo ser humano. Redes de esgoto, redes de água, redes de eletricidade, ruas, calçadas. Tudo isso é extremamente, tudo isso é extremamente incluído dentro do conceito de meio ambiente artificial. E, por último, você tem o denominado meio ambiente, por último não, penúltimo, cultural, ou histórico, ou artístico, que faz parte das criações do intelecto do ser humano. E o intelecto do ser humano ele também pode gerar frutos acerca do meio ambiente. E aqui é nesse sentido que se protegem os teatros, as esculturas, as pinturas, as poesias, as maneiras de pensar, o patrimônio histórico. Todo mundo deve conhecer, por exemplo, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Artístico Cultural Nacional, uma autarquia importantíssima. Então, você tem aqui uma importância fundamental
na Constituição de 1988. E, por último, você tem o meio ambiente do trabalho. E aí a Constituição, ela definitivamente avança muito no sentido interessante, onde no artigo 200, inciso 8, ela efetivamente reconhece o meio ambiente do trabalho ou ramo trabalhista como um ramo do meio ambiente a ser efetivamente protegido. Uma importância fundamental nesse quarto ramo e que vai incluir aqui a nossa proteção. A gente efetivamente volta na Constituição, traz as bases do meio ambiente do trabalho no artigo 225.200, obviamente sabendo que dentro dos fundamentos da República a gente tem a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho da livre iniciativa. Em outras palavras, quando a gente fala em meio ambiente ecologicamente sustentável no trabalho, invariavelmente a gente está falando de um valor social do trabalho, efetivamente, ecologicamente, se preocupando com esse valor social do trabalho, respeitando, portanto, e a gente tem uma novidade muito importante. Por quê? Porque não basta que você previna, não basta que você repare riscos, compense danos que tenham ocorrido. A ideia da Constituição é que efetivamente se previnam os riscos, ou seja, esse risco não pode, deve ser evitado a qualquer custo. E isso está em um capítulo específico na Constituição, lá no artigo 225, caput. Também se devem preocupar com o meio ambiente todos aqueles que são fomentadores de atividade, ou seja, o meio ambiente ele deve ser preocupado, especialmente em âmbito trabalhista, pelos empregadores ou os fornecedores de serviço. Eles também têm que se preocupar com esse meio ambiente como princípio geral de atividade econômica. E, por último, ponto importante que, dentro da ótica dessa prevenção dos riscos, a competência legislativa concorrente que se tem do meio ambiente, seja para criar normas de proteção, seja para propor políticas públicas, denominadas normas narrativas, e seja estabelecendo a interpretação por meio de princípios. Princípio da precaução, princípio da prevenção, princípio do poluidor pagador e do usuário pagador, que é a novidade que a gente tem. Vocês muito provavelmente já devem ter visto aí propagandas de televisão, onde muitas empresas aéreas, por exemplo, elas cobram nas suas tarifas ou sugerem que seja cobrado uma quantia para que você compense aquilo que você usou. Esse é o princípio do usuário pagador. E do poluidor pagador é aquele que efetivamente cometeu um dano e efetivamente vai pagar por isso. Então, você tem aí uma gama de fontes de direito que visam a proteção. Como a gente conversou aqui, a ideia principal da Constituição é você ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, onde você não somente repare, compense e indenize, mas você também previna. E aí, ponto fundamental é evitar, segundo o professor Paulo Roberto Lengrubert Ebert, a poluição. A poluição, ela efetivamente é um ponto fundamental
impacto gerador de todo dano ambiental que pode surgir. E aí, nessa poluição, olha a importância. Se tem aqui uma materialização do risco, uma criação permanente de desequilíbrio ambiental, inclusive sobre bens de titularidade coletiva ou difusa, vide casos Mariana, Brumadinho, Petrobras com seus vazamentos, e assim vai. Essa é a nossa mensagem. Importância do meio ambiente elabora horas extras, muito a mais do que o tempo regulamentar, quando ele sofre assédio moral e desestabiliza não somente aquele empregado, mas todos no trabalho, eu certamente estou tratando sobre os danos que ocorrem sobre o meio ambiente do trabalho. E esses danos devem ser tutelados, eles são de competência da Justiça do Trabalho, e eles devem ser, assim, tutelados para que eles sejam prevenidos. E nós, obviamente, conseguimos ter uma sociedade em mais harmonia. 2, alcançar os fundamentos do Estado Democrático de Direito na República do Brasil. Beleza, pessoal? Olha, foi um prazer enorme estar com vocês ao longo do ano. Eu espero encontrá-los mais vezes no próximo semestre. Vamos continuar aí com nossas trilhas, nossas jornadas de aprendizagem. Ok? Um forte abraço.